Muito boa tarde, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da Blindagem Emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem, hipnoterapeuta, e eu ajudo pessoas como você a ter blindagem emocional e recuperar a coragem de agir. Se isso te interessa, fica aqui comigo porque a gente vai falar hoje sobre ansiedade e as crises. Como eliminar as crises, como você parar de sofrer com essas crises de ansiedade que estão paralisando, estão travando tantas vidas e talvez uma dessas vidas seja a sua, fazendo com que você perca a vontade de sair de casa, viva no medo, viva no alerta, e é sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. Então diz de onde você está falando para eu te dar uma boa tarde especial enquanto está o meu café aqui. Deixa eu dar uma boa tarde para quem já está aqui comigo, a Mari Vieira, Cristeles, a Vera Nunes, Dirce também por aqui, a Maria Gonçalves dos Santos também chegando por aqui. Sejam bem-vindas e bem-vindos para a gente falar sobre crises de ansiedade. Se você tiver um café aí, pegue, eu vou tomar um gole do meu café. Porque a partir de agora eu quero que você pegue o seu papel e caneta para você entender como eliminar as crises de ansiedade. Primeira pergunta que eu quero te fazer: alguém aqui vive isso? Alguém aí está paralisada, com a vida travada através de crises de ansiedade? E a gente primeiro precisa compreender que viver dessa maneira não é vida, é apenas sobrevivência. Faz sentido isso para você? Isso definitivamente não é vida, é apenas você sobreviver, é você ficar no modo de sobrevivência. Tudo bem? Faz sentido isso? Então, você precisa, mais do que nunca, olhar para essa situação de uma maneira real, de uma maneira assertiva, porque viver dessa maneira está roubando os melhores anos da sua vida. Faz sentido? É você viver o tempo todo à base de remédios, você viver o tempo todo com tensão, com medo de ter uma crise no meio da rua, ter uma crise num momento feliz, e é exatamente o que acontece muitas vezes. Você está no momento tranquilo e aí a crise vem. E para a gente distinguir, e eu quero que você preste muita atenção, para a gente distinguir o que é ansiedade de crises de ansiedade. Há uma diferença entre ansiedade e crise de ansiedade. A ansiedade todos nós temos e sempre teremos a ansiedade. Tudo bem? Como assim, Ogata? Mas eu quero eliminar a ansiedade da minha vida. Você precisa provavelmente eliminar as crises de ansiedade. Por que nós temos que ter a ansiedade? Porque a ansiedade é um recurso de sobrevivência. Escreve aqui, sobrevivência. A tua mente, o tempo todo, quer garantir a sua sobrevivência. E estar ansiosa, viver alguns momentos com a ansiedade é uma antecipação que pode garantir a sua sobrevivência. Então não dá para a gente simplesmente não viver com a ansiedade. O problema são as crises de ansiedade que paralisam a nossa vida, as crises, oi Eric, que fazem com que a gente simplesmente trave a vida. São essas crises que você precisa dominar. São essas crises que você precisa eliminar da sua vida o quanto antes, porque essas crises estão roubando os seus melhores dias. Para pensar quantas coisas que você poderia estar fazendo hoje se essas crises de ansiedade não estivessem na sua vida. E eu vou pedir para você, se você puder compartilhar com alguém que você conheça que está vivendo crise de ansiedade, compartilhe esse conteúdo aqui, tem um aviãozinho, uma flechinha aqui, manda para essas pessoas. Por quê? Porque é importante que elas entendam que ter ansiedade é diferente de ter crises de ansiedade. E que quando eu apenas remedio o sintoma, ou seja, eu alivio o sintoma, eu não resolvo o problema. Hoje, a gente tem aí uma cultura farmacêutica muito forte, onde tudo é remédio. Tudo é remédio. E qualquer coisa você acaba dando para às vezes até mesmo para uma criança, um remédio
para que ela possa viver, para que ela possa sair desse estado de ansiedade. Isso não trata a causa, isso não acaba com o problema. Faz sentido isso? Isso não acaba com o problema. O que acaba com o problema é você tratar a causa. E aqui eu quero que você acompanhe o meu raciocínio agora para você entender como uma crise, como a crise de ansiedade, ela se torna recorrente na vida das pessoas. Tudo que você viveu, desde a gestação até esse presente momento, a sua mente está dando significados. Coloca aqui, significados. Tudo que você viveu, tudo que você vive, a sua mente dá significados. Por exemplo, eu estou tomando um café aqui. Então eu vou tomar o meu café agora. A minha mente dá um significado para esse café. Pô, esse café é bom, esse café é natural, esse café ele é delicioso, ele dá um significado, assim como os significados negativos. Nossa, esse café é horrível, esse café me enjoa, esse café me dá dor de cabeça. Significados. E por que a nossa mente faz isso? Porque isso é uma maneira de garantir a nossa sobrevivência. Esses rótulos fazem com que a nossa mente, de uma certa maneira, ela possa nos proteger de uma ameaça no futuro. Então, se vamos imaginar que o significado de café fosse um significado ruim, vamos imaginar que a primeira vez que você bebeu o café, você passou muito mal, você vomitou, você ficou doente. E aí você sentiu o gosto do café, muito provavelmente a sua mente deu um significado para tomar café. Tomar café é perigoso. Isso aconteceu comigo. Eu, na infância, eu lembro uma vez, talvez com 7, 8 anos de idade, eu estava na praia com a minha família e eu passei mal do estômago. Passei muito mal do estômago. E aí fiquei enjoado, e aí cheguei inclusive a vomitar, e aí eu senti o gosto de pepino. A minha mente naquele momento deu um significado para o pepino. O significado de que pepino é perigoso, pepino faz você passar mal, pepino enjoa você, pepino faz você vomitar. Esse foi o significado que a minha mente deu naquele momento. E, se você pensar, claro que existem pessoas que não gostam de pepino, mas você não comer o pepino simplesmente porque a sua mente deu um significado qualquer, isso pode talvez ser um problema para você, talvez você poderia querer comer pepino, e imagina que isso se espalha para todo o resto da sua vida. A sua mente vai dando significados. Tudo bem até aqui? Cada significado vai gerando a sua crença, ou crenças, aquilo que você acredita. Crenças é um empilhamento de significados de várias experiências que você teve que a mente organiza. Opa, então, tomar café para mim eu acredito, como muita gente acredita, que ajuda o quê? Você ficar o quê? Mais em alerta, né? Se você está com sono, tome café. Essa crença vem de experiências que a minha mente entendeu que quando eu tomei café, eu fiquei mais agitado, eu fiquei mais em alerta, mais ativo. Ou seja, essa crença é o resultado desses significados. Agora presta muita atenção. Essas crenças que você tem ao longo da vida, crenças que são positivas, crenças que são negativas, crenças que travam as nossas vidas, essas crenças geram o quê? O seu comportamento. Escreva aqui, comportamento, que é a maneira como você age no mundo. Então, por exemplo, a minha mente deu um significado para o café. Café é gostoso. A minha crença, o café me deixa mais em alerta, me deixa mais ativo. Qual é o meu comportamento? Vou tomar uma xícara de café. Esse é o comportamento. E cada comportamento gera um resultado. Tudo bem até aqui? Faz sentido? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. As crises de ansiedade, elas são o resultado desse caminho que eu te falei agora. Em algum momento, você viveu alguma experiência que a sua mente deu um significado. Esse significado, ou o empilhamento de significados, gerou uma crença. A partir dessa crença,
o seu comportamento foi criado. E com isso, você tem um resultado, que nesse caso são as crises de ansiedade. E como que eu identifico, Gata, o que aconteceu? Eu preciso entender a causa emocional. Escreva aqui, a causa emocional. Qual é a causa, qual foi a experiência, a primeira, que fez com que a minha mente aprendesse, por exemplo, que eu preciso estar nesse estado ansioso? E aqui a gente precisa fazer uma investigação. Eu gosto muito dessa parte do meu trabalho, que é entender a história e conectar vários pontos. E a gente precisa olhar, claro, para a nossa infância, a gente precisa olhar, claro, para aquilo que nós vivemos desde a gestação. Crises de ansiedade, muitas vezes, elas começaram, sabe aonde? Lá na barriga da mãe. Não, Gata, mas na barriga da mamãe era confortável, eu estava segura, seguro, era tudo bacana, tudo legal. Ok. Só que existem coisas que você viveu, que você sentiu, que a tua mente pode ter dado um significado um pouco diferente. Quer ver um exemplo clássico que eu pego nos meus atendimentos de hipnoterapia? A pessoa tem crise de ansiedade hoje. Onde que essa crise de ansiedade começou? Começou numa insegurança da mãe em relação, por exemplo, à gestação. Ela não sabia se essa gestação ela iria continuar, se ela ia parar, se ela ia interromper. Por isso, a primeira pergunta, ou uma das primeiras perguntas que você precisa se fazer é: como foi a minha gestação? A minha gestação foi desejada pelos meus pais ou foi uma gestação inesperada? Quando há uma gestação inesperada, dá para entender o contexto. Qual é o contexto? Contexto de tensão, de insegurança, talvez de brigas. Isso faz com que a mãe crie, viva sentimentos e emoções. E você, na barriga dela, acaba absorvendo isso. E a partir dessa absorção de emoções e sentimentos, a sua mente dá um significado para isso. E aí, o que acontece? Aquela mente da bebê que você foi, do bebê que você foi, dá um significado de que você está o quê? Correndo perigo. Por quê? Porque a mãe está insegura, porque a mãe está triste, porque a mãe está com raiva, ela não está conseguindo o quê? Se conectar emocionalmente a você. E aí, a sua mente, por sobrevivência, faz com que você fique mais em alerta. Tudo bem? Faz sentido? Uma outra pergunta para você se fazer dentro da sua história. Eu faço várias perguntas, inclusive, na sessão de planejamento terapêutico, a SPT. Escreve aqui, SPT. A SPT é uma sessão que eu faço online, individual, de 45 minutos, que é para dar um diagnóstico sobre o seu sintoma, descobrir a causa emocional. E aí eu faço várias perguntas como essa. Uma outra pergunta que eu faço, que é muito importante, principalmente quando a gente está falando de crise de ansiedade, como era o relacionamento dos seus pais como um casal? Para pensar, como que era o relacionamento dos seus pais como um casal na sua infância? O que você sabe? Oi Carmen, oi Carla, oi Felipe, Cris, Sam, a Carla, o Kleberson, sejam bem-vindos e bem-vindas. Como era o relacionamento dos seus pais como um casal? Para pensar nisso. Como é que era? Porque muitas crises de ansiedade estão relacionadas a esse tipo de relacionamento que os pais tiveram. Por exemplo, um relacionamento conflituoso, cheio de brigas, cheio de inseguranças, com, às vezes, gritaria, com brigas, com quebra-quebra. Quando imagina você criança vivendo num ambiente tóxico como esse, você não ficava de boa. Faz sentido? Você ficava o quê? Tensa, com medo. Ah, Gata, mas eu era só uma criança. Você estava vivendo tudo aquilo. Tudo aquilo. Um barulho assusta uma criança e isso se torna um significado que a mente cria. Por isso que tem muita gente que tem hoje crise de ansiedade e a causa emocional está onde? Nessa relação conturbada dos pais. Um ambiente, por exemplo, às vezes com vícios, como o álcool. Então, será que papai hoje vai chegar bêbado e vai brigar com todo mundo? Será que hoje papai e mamãe vão brigar, vão discutir? Esse clima tenso
É o início, muitas vezes, de uma crise de ansiedade que você está hoje tratando com remédio. E assim, não sou contra o remédio. O remédio serve para algumas situações, mas existem outras que não. Que o remédio vai te deixar dopada, que o remédio vai fazer com que você apenas sobreviva e que você apenas trate o quê? O sintoma e não a causa. E aí a pergunta que eu te faço é, você quer resolver essas crises de ansiedade para valer ou não? Se você quer resolver para valer essas crises de ansiedade, você precisa tratar a causa emocional. Não há outra saída. Se você não quer mais ser refém dessas crises, se você não quer sair de casa com medo, será que eu vou ter uma crise? Será que eu vou paralisar? Levando muitas vezes até para crise de pânico. Se você não suporta mais isso, está na hora de você entender a causa emocional e resolver a causa emocional. É por isso que na SPT, na sessão de planejamento terapêutico, eu faço esse diagnóstico através de muitas perguntas sobre a história. A gestação, o ambiente que você viveu, o relacionamento dos pais. Uma coisa que infelizmente também é muito comum, quando você, principalmente no caso de mulheres, há um abuso, algum tipo de abuso. Isso ativa um estado de alerta o tempo todo. E aí o que acontece? Você fica nesse estado de alerta, porque você não quer sofrer isso de novo. A tua mente deu aquele significado. E aí, imagina você ficar em alerta o tempo todo. O tempo todo. Isso vai gerar crises. É claro que você vai sentir as questões físicas batendo aí na sua porta. Por isso que você precisa entender a causa emocional. Se alguém quiser participar da SPT, só entrar na minha bio. Vai na minha bio, tem um link lá para você participar da sessão de planejamento terapêutico. Tem um preço simbólico, é só para separar os curiosos mesmo, de R$27. É um preço simbólico para te ajudar a entender essa causa emocional. Se você hoje está vivendo a crise de ansiedade, a crise de pânico, a depressão, você precisa entender a causa. A procrastinação, qual é a causa emocional? Porque teoricamente você não nasceu com nada disso. Só que a sua mente aprendeu, deu um significado, e é esse significado que se tornou a crença, que movimenta você, que gera o seu comportamento. E está valendo a pena? Faz sentido? Respondo sim, Khadija. Deixa eu só botar os óculos, porque eu já estou um pouquinho velhinho e eu não consigo enxergar direito. Boa tarde, não sei se você responde comentário, sim, mas em uma relação narcisista com a mãe, aliás, relações narcisistas, seja com a mãe, com o companheiro, enfim, gera muita crise de ansiedade. Eu ia chegar, inclusive, nesse ponto aí. Muito bom, Khadija. Existe algum tratamento para a causa desse alerta constante? Sim. Por quê? Ótima pergunta, Khadija. Porque, olha só, a gente estava falando até aqui daquilo que começou. Aonde que começou esse sistema de alarme, de estar ativamente constante, preocupado com o perigo? Por quê? Quando a gente fala de crise de ansiedade, a gente tem que falar tanto do passado e também do presente. Tudo bem? Então eu vou pegar aqui, ó, se você está vivendo com uma mãe narcisista, ela vai exigir muito de você, assim como qualquer narcisista, vai exigir muito de você, rouba muito a sua energia. Só que por que isso te abala tanto? Porque existe esse alarme ativado desde a tua infância, desde talvez da sua gestação. E aí é como uma tomada. Sabe quando o fio se conecta à tomada? É a mesma coisa. Então, quando você está vivendo com uma mãe narcisista, para você lidar melhor com isso, você precisa tratar a causa emocional. Aonde que isso começou? Aonde que esse alerta constante começou na sua vida? Como eu falei há pouco, talvez dentro do próprio relacionamento até com essa mãe que hoje você adulta está te demandando muito, talvez lá na infância ela já te demandava. E a tua mente deu um significado para ela, para essa mãe, de que ela é como um predador, é um perigo. E aí o que você faz quando você está diante de um perigo? Vamos imaginar que você está diante de um leão. O que você faz? Imagina a seguinte cena, Khadija. Você está numa floresta
Vem um leão na sua frente e não tem mais ninguém. O que você faz? Provavelmente você sai correndo, né? Não tem muito o que fazer. Você vai correr o mais rápido possível. Por quê? Porque ali é um perigo a sua sobrevivência. E quando você termina essa corrida, vamos imaginar como é que fisicamente você está. Você vai estar exausta, cansada, o coração, né, como a gente fala, o coração na boca. Por quê? Porque você correu mais rápido para fugir desse leão. Isso foi a tua mente te preparou para essa corrida. Então, corre o mais rápido, Khadija, corre o mais rápido para fugir desse leão. As crises de ansiedade funcionam da mesma maneira. Talvez a sua mãe hoje seja esse leão na floresta. A sua mente identifica isso como o quê? Um predador. E aí o que ela quer fazer? Ela quer que você saia o mais rápido possível de longe dela. Só que, claro, às vezes você não vai conseguir, porque a sua mãe tem uma relação e tudo mais. E aí o que acontece? O teu corpo não sabe se você está enfrentando um leão ou não. O comando que a mente dá é o mesmo se você estivesse diante de um leão. Os mesmos hormônios são liberados para você correr o mais rápido possível. E essa mente faz com que você corra, entre aspas, mesmo sem correr. E aí você sente o sintoma. Tudo bem? Faz sentido? Então, para você, o tratamento para a causa desse alerta constante é você dar um novo significado para a mente. A hipnoterapia pode te ajudar. A hipnoterapia pode te ajudar. Hoje mesmo, atendi uma pessoa agora há pouco, exatamente com a temática de ansiedade, de crise de ansiedade. E aí tinha uma causa emocional. No caso dela, abusos. Ela sofreu abusos. E esses abusos faziam com que, hoje, ela vivendo um relacionamento ruim, onde, de uma certa maneira, a mente entendeu que o marido é como o predador, deu esse significado como o abusador, ela estava em alerta o tempo todo. Imagina você dormir o tempo todo ao lado de um predador. Você não dorme. Óbvio que você vai ficar em alerta. E como que a gente resolveu isso hoje através da hipnoterapia? Dando um novo significado para aquilo que ela viveu lá atrás. Ressignificando isso. Quebrando a emoção, usando o que eu chamo de blindagem emocional. Quando você tem blindagem emocional, você está dominando as suas emoções. Isso é blindagem emocional. Quando você passa a quando você dá um novo significado, você passa a ter o domínio das suas emoções. Com o domínio das suas emoções, você consegue lidar melhor com essa situação. Como, por exemplo, talvez dizer não para essa mãe. Não é fácil, né? Mas uma mãe narcisista, ela precisa de um distanciamento. Você precisa ter um distanciamento para quê? Para você sobreviver. E aqui é muito importante que todo mundo entenda. Cada um tem a sua história. Uma pessoa não se torna narcisista do nada. Existe uma história. Mas isso não significa que você tenha que aceitar, por mais triste que seja a história, por exemplo, da mãe narcisista, você não tem que aceitar o que ela faz hoje com você. Você precisa botar limites. Você precisa ter coragem de botar limites. De dizer, não, opa, a partir daqui não. Né? A partir daqui eu não aceito. A partir daqui eu não quero que você, sei lá, invada a minha privacidade, que você tumultue meu casamento, seja lá o que for. Tudo bem? Faz sentido? Respondi, Khadija. Coloca aqui se eu respondi. Deixa eu... tem mais perguntas aqui. Opa, deixa eu pegar meus óculos aqui. Oi, Laila, seja muito bem-vinda. Que bom que você começou a me seguir aqui. Seja bem-vinda, viu? A Neiva, a Ana Lúcia, a Célia. Facinho. Desde o falecimento do meu pai, eu me esqueci o termo, mas é como se aos 7 anos eu tivesse me tornado mãe dela. Vivi minha infância sendo madura e responsável emocional. Hoje estou tão cansada. Tudo que um filho deseja de uma mãe é o amor. É muito difícil não atender às expectativas dela, mas eu aprendi a lidar de uma forma menos pior, que foi perdoando e compreendendo que ela não mudará. Olha só, o que você viveu aqui, né? Aos 7 anos, né, existe essa inversão, como você disse.
talvez, não sei se você é a primeira filha, talvez, ou a única filha, mas é uma responsabilidade muito grande para uma menina de 7 anos se tornar a mãe da mãe. Né? Você era uma criança, né? Não existia uma estrutura emocional para lidar com isso. E sem contar que você estava lidando com a perda do seu próprio pai. Né? Então, isso tudo é muito pesado para essa criança. O que a gente precisa sempre olhar quando a gente fala em termos de perdão? Existe o perdão verdadeiro e existe o perdão que a gente acha que é verdadeiro. Então, quando eu falo conscientemente, eu perdoei a minha mãe, tudo bem, ok, conscientemente você pode ter perdoado, conscientemente. Agora, aqui na sua mente existe uma programação, e essa programação ela tem uma emoção associada, ao que você viveu. Porque o que a menina de 7 anos precisava, como você escreveu aqui, precisava de amor. Mas mais do que isso, ela precisava o quê? De segurança. Ela precisava brincar. E ela assumiu responsabilidades que estavam aquém da capacidade dessa menina de 7 anos. E as crises de ansiedade, talvez, no seu caso, não sei se é exatamente isso, elas acontecem porque há um padrão de assumir vários compromissos, de assumir várias responsabilidades. Provavelmente você é daquelas que carrega o mundo nas costas. Acertei? Talvez você seja uma dessas que carrega, e claro que essa responsabilidade ela é pesada. Ela é muito pesada. Então, você precisa entender que esse perdão, ele só acontece de uma maneira verdadeira, ele só vai te libertar quando você der um novo significado para o que tem aqui na sua mente, para o que tem aqui. Porque o que você viveu é um pouco de uma injustiça, podemos dizer assim, uma ferida da injustiça. Perco meu pai e eu agora perdi também a minha infância e perdi talvez a minha mãe também, porque agora eu cuido dela. E eu sou uma menina de 7 anos, como que eu vou cuidar aí? Como que eu vou cuidar de uma... É uma responsabilidade muito grande. Agora, você talvez, né, você é a primeira filha. Como primeira filha, você precise dividir, não sei se você tem irmãos, mas dividir essa responsabilidade talvez do cuidado com a mãe com os demais. Agora, talvez a dificuldade esteja aí, né? Você não consiga ou não tenha outras pessoas, mas aí você precisa o quê? Se priorizar. Você precisa se colocar como prioridade, porque senão você adoece. Você vai adoecer. E aí, talvez se você tiver filhos, você está passando isso para os seus filhos também. A gente acha que o que nós estamos vivendo não impacta na vida dos nossos filhos. Uma besteira. Impacta e muito na vida dos nossos filhos aquilo que a gente está vivendo emocionalmente. Principalmente até os 7 anos de idade, o que a mãe vive, o que você, por exemplo, o que a sua mãe viveu até os seus 7 anos de idade, você absorveu como seu. E a sua mente deu significados. Tudo bem? Faz sentido? Coloca aqui se fez sentido, Khadija. Bom, para a gente terminar, falando das crises de ansiedade, a gente precisa entender que existe, como eu disse, uma causa emocional, e aí para você descobrir as SPT, a sessão de planejamento terapêutico, pode te ajudar. Entra na minha bio, tem um link lá, clica, preenche um rápido formulário para você poder participar da SPT. E para você descobrir essa causa emocional. E agora você também tem que olhar para o teu presente. O que está acontecendo que ativa esse gatilho do passado e que te gera crise de ansiedade? Tudo bem? Existe alguma coisa, né, um desafio, uma dificuldade de romper, às vezes, com uma relação, de fazer uma mudança de vida, medos? Quais são os medos que ativam esse alerta? Tudo bem? Faz sentido? Deixa eu ver aqui, a Khadija escreveu mais um pouquinho aqui. Eu era responsável por ela e mais ainda por minhas irmãs, mas eu já adoeci. Eu cortei essa simbiose e aprendi a me afastar emocionalmente da intermediária das irmãs e mãe. Tudo o que você disse faz sentido. Eu realmente não tenho a relação que desejei com o meu filho. E sabe como que você pode mudar isso?
curando essas feridas emocionais que a gente mencionou aqui. Curando ressignificando isso. Porque a partir do momento que você... Eu sempre digo isso, né? Eu atendo, às vezes, também crianças, né? Crianças e adolescentes. E a criança e o adolescente, ele só vai, por exemplo, ficar bem se os pais estiverem bem, né? Principalmente a mãe. Então, quando a mãe faz esse processo de ressignificação, ela cura as feridas emocionais dela, de uma certa maneira, o comportamento dessa mãe já vai mudar com essa criança. E isso já muda muita coisa. Lembra, as experiências que você tem na vida e teve na vida, se tornam, a sua mente dá significados. Dá um significado. Por exemplo, vamos imaginar que num dia você esteja bem estressada. E aí o seu filho, sei lá, ele quer mostrar um desenho que ele fez. Só que você está tão estressada que você grita com ele. Ah, não me atrapalhe agora. Naquele momento, a mente dessa criança dá um significado. Ah, eu incomodo a minha mãe não gosta de mim, eu não mereço o amor da minha mãe. E esse significado, ele pode ficando cada vez mais intenso de acordo com outras experiências semelhantes. A partir desse empilhamento de significados, isso se torna uma crença. Por exemplo, eu não sou merecedor do amor da minha mãe, eu não tenho valor. A partir daí, o meu comportamento passa a atender aquilo que eu acredito, as minhas crenças. E o meu comportamento gera um resultado na vida. Tudo bem? Faz sentido isso para você? A partir daí, você passa a ter um comportamento que pode ser ruim para você. E aí você se molda. Você se molda. Então eu quero ser o filho bonzinho, eu quero ser a filha boazinha, eu sou aquele filho que faz tudo pelos outros. Isso vai se tornando um padrão. Só que aí quando você vê o tempo passar e vê o quanto você talvez desperdiçou a sua vida vivendo a vida dos outros e não a sua, e agora você quer viver a sua, você percebe que você viveu numa prisão. E que você tem o direito de viver uma vida de verdade. O que eu chamo de vida de coragem. Essa é a vida boa para você. Essa é a vida boa para você. A vida que é de acordo com as tuas regras, com os teus valores, com os teus sonhos. Isso é uma vida de coragem. Então avalia o quanto você está desperdiçando a sua vida numa vida que não é a sua. Quando você está desperdiçando a sua vida, refém de sintomas como as crises de ansiedade. Se você não tratar a causa, você vai continuar no mesmo padrão. Não adianta apenas remediar e aliviar o sintoma. Se você quer resolver de vez, como a gente faz na hipnoterapia, você precisa tratar a causa emocional. E, primeiro, descobrir essa causa emocional. E é por isso que na sessão de planejamento terapêutico eu vou fazer muitas perguntas para você. Muitas perguntas mesmo. Porque eu quero entender. E aí juntar as peças. Como eu disse, às vezes as pessoas acham que a crise de ansiedade começou, por exemplo, no dia que ela, sei lá, foi assaltada e a partir dali ela começou a ter crises. Ok. Um evento traumático, um evento como esse é traumático, certo? Eu, cerca de 3 meses, sofri um assalto aqui em São Paulo, quebraram o vidro do meu carro, levaram meu celular. É um evento traumático. Só que talvez o que está gerando as crises, e essas crises que estão paralisando você, não é o assalto que você sofreu, mas algo lá da sua história que tinha um enredo e um contexto semelhante. Gritaria, então a briga dos pais, violência, copo quebrando. Isso gera esse tipo de crise de ansiedade. Tudo bem? Deixa eu ver aqui, a Khadija escreveu. Deixa eu ver. Eu vou buscar na sua bio. Eu já não tinha esperança que fosse algo realmente curável. Fiquei bem contente de te assistir hoje. Que legal, fico feliz, Khadija. Entra lá, na bio você vai encontrar o link para a SPT, tá bom? Ela tem um valor simbólico de R$27, que é exatamente para afastar os curiosos, né? Então, R$27 para você ter esse diagnóstico, é uma sessão online e individual comigo. É possível a hipnoterapia online? Sim, totalmente possível, com os mesmos resultados da hipnoterapia presencial.
Hoje mesmo de manhã eu fiz uma hipnoterapia com uma pessoa em Orlando, nos Estados Unidos. É totalmente possível. O que a gente precisa para fazer online? Você precisa ter uma boa internet e privacidade. Somente isso. Privacidade. Você precisa, é como se você estivesse no meu consultório e você se sentindo bem segura, disposta a resolver essa questão. Tudo bem? Bom, era sobre isso que eu queria falar com você e a gente se vê então amanhã em mais uma live da Blindagem Emocional, tá bom? Uma linda noite para você, grande abraço, tchau!